Semana passada eu recebi uma notificação no meu celular do aplicativo do meu banco. E aí eu fui ao aplicativo do banco, porque se eu clico nessas notificações, no link que vem lá e dá errado, já tive problemas antes. Então fui direto no aplicativo do banco para ver essa notificação e ver essa pendência que lá falava que eu tinha que resolver. Qual era a pendência? Eu precisava aprovar o aumento do limite do meu cartão de crédito para, pasmem, 60 mil reais. Para falar a verdade, eu nem sei qual é o limite atual, porque esse é um cartão que eu nem uso. Mas um limite no cartão de crédito de 60 mil reais dá para comprar um Kwid, ou quase dá para comprar um Kwid. E não é porque um Kwid seja muito barato, é porque 60 mil reais é muito dinheiro. Então você pensar que o limite de um único cartão de crédito daria para praticamente comprar um carro é um limite muito alto. Isso porque nós estamos falando de um só cartão. Imagina se juntasse os outros cartões. O que isso tem a ver com o título do nosso vídeo? Por que é tão difícil administrar o dinheiro? Tem tudo a ver. Mas já a gente chega lá. Antes de começar, meu nome é Lindomeia Mendes. Lembre, Lindomeia. Eu sou servidora pública e nesse canal nós falamos sobre gestão financeira do nosso salário, para que a gente não tenha que voltar para Pindaíba, de onde nós já saímos. Não. Administrar o nosso dinheiro para quê? Administrar para não faltar, para que a gente tenha a tranquilidade financeira que a gente buscou quando estudou para concurso público. E administrar para que a gente possa se planejar para comprar coisas maiores, para realizar os sonhos que dependam de dinheiro. Foi para isso que nós estudamos. Foi para isso que nós percorremos esse caminho em busca do nosso salário, em busca da renda que temos. Queremos sentir que construímos algo e não apenas subsistimos com o nosso salário. E neste canal eu falo para servidores públicos que têm ali um salário de médio para alto. Então, se você veio parar nesse vídeo e você ganha um salário mínimo, a minha sugestão é a seguinte: comece a se perguntar como você poderia melhorar sua renda. O que você poderia aprender ou fazer para ganhar mais? Só de a gente se perguntar, o nosso cérebro começa a buscar as respostas. E quando surgir uma ideia de algo que faça sentido para você, execute. Talvez uma transformação aconteça na sua vida. Pode ser que a sugestão seja estudar para concurso público. Quem sabe? Servidores públicos são uma categoria que ganha bem mais do que o mínimo. E que mesmo assim, e eu falo por experiência própria, conseguem ficar apertados financeiramente, conseguem passar por dificuldades financeiras e ainda se endividar, o que é pior do que estar no zero, porque a dívida está abaixo do zero. Então, já começando a entender por que é tão difícil administrar o dinheiro, comecemos com 3 coisas bem óbvias. A primeira delas é que não importa o quanto a gente ganhe, nós somos capazes de gastar tudo que ganhamos. Então, se você não ganha 10 mil reais, se você não ganha 15 mil reais, se você ganha muito menos do que isso, talvez você pense que se você ganhasse 15 mil reais, a sua vida estaria completamente resolvida, você nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro, poderia ficar tranquilo. Eu te garanto, a gente consegue ganhar 15 mil reais e quando a gente aprende um pouco mais sobre outras categorias que ganham muito mais do que servidores públicos, como é o caso dos médicos, eles também são capazes de gastar tudo que ganham. Por exemplo, de ganhar 100 mil reais por mês e gastar 100 mil reais por mês. Sim, é possível. E nós vamos ver mais aqui no finalzinho do vídeo por que isso acontece. Agora, a segunda coisa óbvia de por que é tão difícil administrar o dinheiro é que nós somos imediatistas. Então, se nós queremos alguma coisa, queremos para ontem, queremos para hoje. Ou melhor, já compramos hoje para entregar amanhã, porque a gente compra para a internet, hoje em dia tudo entrega muito rápido.
Assim, em vez de fazer um planejamento, juntar o dinheiro direitinho para comprar daqui a alguns meses, até o final do ano, na Black Friday. Não, a gente já parcela tudo no cartão de crédito, paga mais caro ou paga juros, mas não importa, porque a gente quer o que a gente quer para hoje, ou melhor, para ontem. E aqui entra o problema que eu falei no início do vídeo. Com um limite de cartão de crédito muito alto, e os bancos têm todo o interesse em aumentar os nossos limites, por quê? Porque o nosso salário é garantido. Esse limite alto de cartão de crédito nos permite comprar muita coisa, talvez até um carro. Então, quando junta o nosso imediatismo com o limite alto de cartão de crédito, é como juntar a fome com a vontade de comer. Ferrou. Imagine que você está de dieta e não se planejou, então você está com muita fome e você se depara com uma bacia de coxinha com doce de leite. Você pode achar que não faz sentido, mas você vai comer e vai ferrar a sua dieta pelos próximos 30 dias, não interessa. O nosso imediatismo com um limite muito alto de cartão de crédito permite a gente fazer as mais variadas besteiras com o nosso dinheiro. Comprar coisas que daqui a 10 meses, 1 ano, 2 anos a gente ainda não terminou de pagar. E a terceira coisa das óbvias, essa talvez nem tão óbvia assim, e faz com que a gente administre muito mal o nosso dinheiro, é que compramos coisas para aparecer. Compramos coisas para nos mostrar para os outros. Queremos muito que os outros olhem para nós com alguma admiração, que batam nas nossas costas, que sorriam, que pensem que somos bem-sucedidos. E isso faz com que a gente faça também variadas besteiras. Por exemplo, quem nunca chegou num lugar com uma roupa linda, um sapato, que seja uma bolsa, um relógio, um carro, e viu as pessoas virando-se para olhar, né? Admirando aquilo que você comprou. Esse desejo de ser visto como bem-sucedido, de chamar a atenção com algo que causa talvez até um pouco de inveja nas pessoas, faz com que muitos gastem o seu dinheiro com coisas caras, ou às vezes não são tão caras, mas com muitas coisas, estão sempre comprando roupas novas, estão sempre querendo trocar o celular, estão sempre querendo o celular de última geração, estão sempre querendo um carro novo. Todas essas coisas fazem com que a pessoa nunca tenha dinheiro para guardar, por exemplo, para investir para o futuro, para aposentadoria ou para comprar alguma coisa, mas assim, com um planejamento mais estruturado. Porque, afinal de contas, nós trabalhamos para isso, queremos que o dinheiro realize os nossos sonhos e atenda às nossas necessidades. Então, quando a gente faz um plano para comprar alguma coisa que a gente precisa ou que a gente deseja, é um plano certinho, a gente vai tirar do nosso salário todo mês, vai investir para quando a gente for comprar, a gente ter um pouco a mais ainda a partir daquela rentabilidade, do que rendeu, do dinheiro que você guardou e investiu. É para isso que a gente trabalha, foi para isso que a gente estudou, é isso que a gente quer na nossa vida. O desejo de parecer para os outros, o desejo de ser admirado, de ser visto pelos outros como alguém que tem dinheiro ou que venceu na vida, faz com que a gente enfie os pés pelas mãos. Compre coisas sem necessidade, compre coisas muito caras, troque o seu celular, sendo que o anterior ainda servia. Me ajuda aí, que coisas você já fez e gastou dinheiro sem necessidade? Eu consigo pensar de várias besteiras dessas que eu fiz. Então, digamos que você é dessas pessoas que já fez essas tolices e não quer mais. Você viu que os resultados não são bons e agora você deseja mudar, você quer fazer diferente porque você quer, enfim, resultados diferentes. Por que é tão difícil administrar o dinheiro? No livro A Psicologia Financeira, do Morgan Housel, o autor fala que somos muito mais emocionais nos tratos com o dinheiro do que racionais. E ele tem um jeito legal de falar isso. Ele diz que nós não somos uma planilha, ou seja, na planilha a gente faz tudo certo, na execução os 500 são outros. Então, não somos uma planilha, não somos racionais, somos muito mais emocionais. E isso explica as questões que eu acabei de falar. Comprar para aparecer, comprar porque queremos hoje, não conseguimos esperar, não se planejar para o futuro. Todas essas são coisas emocionais que nos levam a gastar o dinheiro de forma desmedida. Pense bem, é racional a gente viver com menos do que a gente ganha.
É racional juntar o dinheiro para comprar depois, quando a gente tiver o dinheiro todo junto, e guardar esse dinheiro em um investimento que o proteja da inflação. Tudo isso é racional. É racional ignorar a opinião dos outros que não pagam as nossas contas, que não tem nada a ver com a nossa vida e, portanto, não tinham que dar pitaco nenhum. No entanto, nós não fazemos isso assim com tanta facilidade. Exige uma mudança na nossa maneira de pensar, porque somos mais emocionais do que racionais. E nesse campo, talvez em especial para nós brasileiros, a opinião dos outros importa muito. À medida que a gente consegue ir diminuindo o poder da opinião dos outros sobre nós, a gente vai conseguindo às vezes se desamarrar dessa preocupação que a gente tem com o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. A outra razão de por que é tão difícil administrar o dinheiro está numa frase de um autor chamado Steven Pinker, que ele diz: qualquer idiota pode derrubar um celeiro, mas é preciso um carpinteiro para construir um. Então, de acordo com Steven Pinker, ou nós somos idiotas, ou nós somos carpinteiros. E idiota aqui, entenda, é alguém que não sabe como fazer. E por não saber como fazer, pode até mesmo destruir o que já existe, o que já está construído. O carpinteiro, por sua vez, é um especialista. Ele é alguém que sabe o processo, o passo a passo para construir um celeiro bem estruturado, que não vai ruir, que não vai desmoronar, que vai durar muitos anos. Ele é a pessoa que sabe como fazer. O que isso tem a ver com dinheiro? Administrar o dinheiro exige um conhecimento específico. Um conhecimento muito grande, muito vasto, não, mas exige um pouco de conhecimento específico. Não é assim, passei no concurso público, eu tomei posse, sei administrar o dinheiro. Não, não é assim, não é automático. A gente precisa ir atrás desse conhecimento, precisa entender um pouco sobre finanças, sobre mercado financeiro, sobre comportamento que envolva o dinheiro. Precisamos correr atrás dessas informações, desse conhecimento, fazer as mudanças necessárias na nossa maneira de pensar, na maneira como fomos acostumados, como vimos os nossos pais fazer, para que a gente administre o dinheiro de modo a construir patrimônio e não destruir. E muitos, em vez de ir atrás desse conhecimento, eles tentam no tentativa e erro. E dois problemas existem quando a gente tenta aprender a lidar com dinheiro na tentativa e erro. O primeiro problema é o de não aprender. Porque se você não sabe o que você está procurando, você talvez até ache, mas isso não vai fazer diferença. Você não foi intencional em buscar aquela informação, em buscar aquele conhecimento. Então você pode errar, mas em vez de aprender, você não tira lição nenhuma. E continua errando, continua fazendo do mesmo jeito, porque você não aprendeu. O segundo problema, e isso acontece com muitos, é o risco de quebrar. Quebrar quer dizer você comprometer tanto as suas finanças que você não tenha como se erguer. Então imagine alguém que está tão endividado por tantos anos à frente, talvez décadas, que para essa pessoa se livrar dessa dívida e ainda construir um patrimônio, provavelmente vai ser muito difícil. Ou talvez ela consiga fazer mais dívidas ou passar por mais apertos. E em vez de ela se construir, ela vai cada vez se afundando mais nas dificuldades, nas dívidas, nos problemas financeiros. Esse risco de quebrar acontece com quem tenta administrar o dinheiro na tentativa e erro e não aprende nenhuma lição. Quanto ao conhecimento específico para bem gerenciar o dinheiro, eu tenho que lhe falar do meu curso Rumo à Estabilidade Financeira. Ele está com o link na descrição do vídeo e eu falo dele aqui porque ele foi a minha própria trajetória. Sim, eu não quebrei, mas bem que poderia, porque eu me envolvi em dívidas, então passei por muitas dificuldades, muitos apertos financeiros, mesmo ganhando um salário de servidor público federal de nível superior e tralalá, porque a não administração do nosso dinheiro, sim, ela pode nos levar à ruína. Isso é muito sério e muito grave e muito triste também, porque todos os esforços que fizemos na vida vão por água abaixo. Por quê? Porque não sabemos gerir o dinheiro, não sabemos gerir a nossa renda, o nosso salário. Veja, o nome do curso, Rumo à Estabilidade Financeira, tem a ver com
O servidor público, de modo geral, ele não entra no serviço público querendo ficar rico. Embora haja ali uma confusão e parece que ficou rico, ele acha em algum momento que ficou rico e começa a gastar demais, mas a gente vai para o serviço público muitas vezes atrás dessa tranquilidade, dessa estabilidade, dessa segurança de não precisar se preocupar mais com o dinheiro na vida, porque vai dar para bancar a nossa vida, vai dar para sustentar a nossa família e vai dar para realizar muitas coisas, muitos sonhos. Então, o que nós aprendemos no curso é o necessário para a gente viver bem, para a gente administrar com razoabilidade o nosso salário. Embora, com os mesmos princípios que tem lá, se você começar cedo na vida, em especial se você tiver bastante tempo à sua disposição, você também pode ficar rico, se esse for o seu desejo. Então, clica no link na descrição do vídeo, tem uma aula lá, assista essa aula, com essa aula você já vai aprender mais algumas coisas e volta aqui para o canal, também assiste várias coisas aqui no canal, você vai cada vez mais tendo a sua mentalidade moldada para fazer uma gestão assertiva do seu salário. E também clica no gostei do vídeo, se inscreve no canal, porque veja, o meu canal está começando agora, eu tenho esperança que ele cresça bastante e o seu apoio é muito importante para isso. Em relação a sermos muito emocionais, eu trago uma outra dica do livro A Psicologia Financeira, que ele fala que nós podemos, em vez de buscar ser racionais, nós busquemos ser razoáveis. E ele exemplifica isso nos levando a pensar o seguinte: que arrependimentos futuros nós podemos evitar se administrarmos bem o nosso salário? Por exemplo, pensar que no fim da vida, em vez de ter construído alguma coisa para os filhos, para eles começarem a vida já com algo, nós podemos deixar dívidas porque não administramos bem o nosso dinheiro. Isso seria um arrependimento terrível. Ou talvez na nossa aposentadoria, sabe-se lá como vai estar o INSS, a gente passe por apertos que não dê nem para a gente cuidar da nossa própria vida, precise da ajuda dos nossos filhos, quer dizer, em vez da gente ajudá-los, eles terão que nos sustentar, terão que nos ajudar. E aí peçamos a Deus que tenhamos criado filhos bons para que eles façam isso, mas não é bem isso que nós gostaríamos. Gostaríamos de criar filhos bons, mas também gostaríamos de deixar para eles, em vez de sobrecarregá-los na nossa velhice com as nossas dificuldades, porque não fizemos o nosso trabalho agora no presente. Isso seria ruim. Ou às vezes os reveses econômicos que acontecem e o nosso salário se reduz, ou mesmo se ele não for atualizado, a própria inflação trata de diminuir aí a quantidade, o poder de compra do nosso salário, nós passamos a não poder mais bancar o nosso custo de vida. Somos obrigados a reduzir. E aí nós podemos olhar para trás e pensar, tanto dinheiro que eu ganhei, por que eu não juntei algum? Por que eu não investi? Por que eu não tenho uma reserva? Por que eu não tenho uma renda vindo dos meus investimentos hoje para me ajudar? Refletir nesses arrependimentos futuros que nós podemos evitar com as ações que tomamos agora no presente, isso é ser razoável. Em vez de tentar ser 100% racional, que não existe, não somos uma planilha, como diz o Morgan Housel. E aqui eu deixo também a dica de leitura, o livro A Psicologia Financeira, ele nos ajuda a enxergar várias coisas que a gente nunca pensou antes, nos ajuda a ter clareza sobre nosso próprio comportamento, as nossas emoções no trato com o dinheiro. Essa clareza nos ajuda mudando um pouquinho a nossa maneira de pensar, em vez de gastadores desmedidos, procuramos ser mais razoáveis. E deixa também aqui a dica do próximo vídeo, a pirâmide salarial. Você sabe onde você se encontra na pirâmide salarial do Brasil? Você já ouviu falar sobre essa pirâmide? Busca aí o próximo vídeo no canal, quão ricos os servidores públicos são, e assiste lá. Nos vemos então no próximo vídeo. Até lá!